Olá, seja muito bem-vindo. O meu nome é Lucimeira Oliveira, eu sou fiscal de carreira, sou bacharel em Direito, licenciada em História, ex-membro da Junta de Recursos Fiscais e gestora municipal. Nosso objetivo aqui é compartilhar com você conhecimentos e experiências, a fim de te capacitar para aprovação no concurso da PBH. Vamos lá? O nosso tema da aula de hoje é fiscalização de obras. Fiscalização de obras, você já sabe, é uma das competências do fiscal de controle urbanístico e ambiental, nos termos da Lei 97/25, o Código de Edificações de Belo Horizonte, e nos termos da Lei 10.308 de 2011, a lei que estrutura a carreira do fiscal de controle urbanístico e ambiental, o cargo ao qual você se candidata. Pessoal, a fiscalização de obras no município de Belo Horizonte tem 4 referências principais. A Lei 11.181 de 2019, o Plano Diretor de Belo Horizonte, a Lei 97/25 de 2009, o Código de Edificações de BH, o Decreto 13.842 de 2010, este decreto que regulamenta o Código de Edificações, e, por fim, o Decreto 17.274 de 2020, que regulamenta o licenciamento de movimentação de terra e entulho e de demolição. Nosso objetivo aqui não é fazer com você um estudo a respeito do direito legislativo, mas você já deve saber. O plano diretor estabelece o planejamento da cidade. A Lei 97/25 trata de um assunto específico, o Código de Edificações. Por sua vez, os decretos vêm regulamentar, vêm detalhar o que foi estipulado pelas leis. Eu vou propor para você 2 questões de prova. Nós vamos trabalhar estes assuntos envolvidos na questão durante a nossa aula de hoje e, ao final, vamos fazer a correção das questões, ok? Vamos lá. São obrigações comuns impostas aos responsáveis técnicos e proprietários pela Lei 97/25, exceto: A. Executar obras licenciadas. B. Promover as condições de estabilidade, segurança e salubridade do imóvel. C. Dar o suporte necessário às vistorias e fiscalização de obras. D. Assumir a responsabilidade por dano resultante de falha técnica na execução da obra. Ou E. Responsabilidade quanto à prestação de informações. Mais uma questão proposta. São obrigações impostas pela Lei 97/25 ao RT, exceto: A. Prestar de forma correta e inequívoca informações ao Executivo e elaborar os projetos de acordo com a legislação vigente. B. Executar obra licenciada de acordo com o projeto aprovado e com a legislação vigente. C. Cumprir as exigências técnicas e normativas impostas pelos órgãos competentes municipais, estaduais e federais, conforme o caso. D. Dar o suporte necessário às vistorias e fiscalizações das obras. Ou E. Apresentar, quando solicitado, laudo técnico referente às condições de risco e estabilidade do imóvel. Fica comigo, presta atenção, ao final nós vamos fazer a resolução dessas questões. Pessoal, o tema da nossa aula de hoje é Lei 97/25 de 2009, também conhecida como o Código de Edificações de Belo Horizonte. A Lei 97/25 ela é composta por 94 artigos, uma disposição transitória e 7 anexos. Vamos conhecê-los apenas nomeando, porque no momento oportuno, quando cada assunto for abordado nas aulas, eles serão melhor estudados, mais estudados. Vamos lá. São partes integrantes dessa lei. O glossário, o anexo 1, onde vamos buscar socorro quando nos vier algum termo que nos é desconhecido.
O anexo 2, muito importante para a aprovação de projeto e que diz respeito aos parâmetros mínimos relativos aos compartimentos das unidades residenciais unifamiliares. Por sua vez, o anexo 3 traz esses parâmetros para as unidades residenciais multifamiliares. O anexo 4 traz dimensões mínimas de mobiliário e circulação dos dormitórios. O anexo 5, parâmetros mínimos relativos aos compartimentos das unidades privativas não residenciais. O anexo 6, para os compartimentos das áreas de uso comum. E o anexo 7, que é de suma importância na aplicação no trabalho diário do fiscal, que é a tabela de infrações e penalidades cabíveis. Muito bem. O artigo 1º da Lei 97/25, de 2009, estabelece as normas... O artigo 1º da Lei 97/25, de 2009, declara que a lei estabelece normas e condições para a execução, assim como para o licenciamento, por agente particular ou público, de toda e qualquer construção, modificação ou demolição de edificações no município de Belo Horizonte. Eu vou voltar para a gente poder trabalhar um pouquinho. Pessoal, todas as atividades de obras no município de Belo Horizonte são regidas pela Lei 97/25. É isso que o artigo 1º declara. Então, desde o licenciamento, que é uma fase, inclusive, posterior à aprovação do projeto, quando se concebeu a edificação, a Lei 97/25 vai abranger. Desde o licenciamento até a execução. Por agente particular ou público, seja o cidadão comum, a empresa de construção civil, a empreiteira, todos os agentes que se prestarem a construir em Belo Horizonte estarão sujeitos aos ditames dessa lei. E de toda e qualquer construção. A gente pode colocar essa questão aqui de toda e qualquer obra de edificações do município de BH. Após declarar a que veio, o artigo 2º da Lei 97/25 nos diz qual que é o objetivo da Lei 97/25. E qual que é o objetivo da lei, gente? Assegurar às edificações e instalações condições mínimas de segurança, de conforto ambiental, de higiene, de salubridade, de harmonia estética e de acessibilidade. Eu grifei para vocês, em vermelho, aqueles temas com os quais a gente tem mais familiaridade no nosso dia a dia das atividades fiscais. Segurança, salubridade e acessibilidade. Pessoal, quando o artigo 2º da lei declara que ele quer assegurar as edificações e instalações condições mínimas destes aspectos que nós falamos, ele não o faz de forma isolada. Eu trago para vocês aqui, a exemplo, num esforço de clareza, o artigo 66, que ao tratar das instalações e dos equipamentos das edificações, declara que eles devem garantir segurança, higiene e conforto dos usuários. Essa, então, não é uma preocupação isolada da lei. Avançando, depois de dizer a que veio, guarde isso, e por que veio, a Lei 97/25 estabelece as prioridades naquelas duas instâncias que nós falamos, no licenciamento e na execução das edificações. Ela estabelece grupos de 3 agentes. O primeiro, o do profissional, que está estabelecido no artigo 3º a 7º. O segundo, do proprietário e também do possuidor, uma novidade da lei. E, por último, em terceiro lugar, do executivo, aqui entendido o executivo municipal.
De acordo com o artigo 3º da lei, são considerados aptos a elaborar projetos e executar obras de edificações os profissionais legalmente habilitados para o exercício da atividade, aqui denominados responsáveis técnicos, bem como as empresas constituídas por esses profissionais. A lei não está nos dizendo que poderão elaborar e executar projetos os profissionais legalmente habilitados para essa atividade perante a lei. De acordo com o decreto 13.842, estarão habilitados a elaborar projetos e executar obras de edificações aqueles profissionais registrados no CREA e no CAL. O CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e o CAL, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. A Lei 97/25 traz uma vedação para os servidores. Os servidores, aquele titular de cargo público, de cargo ou emprego público na estrutura da administração direta ou indireta. Então, os servidores, embora habilitados perante o CREA e o CAL, não poderão exercer as atividades de licenciamento e de execução de obras no município de BH. Ele traz uma ressalva para aquela hipótese em que o servidor tenha por atribuição a execução e o licenciamento de obras. Nós sabemos, né, o executivo, no exercício das suas atividades, ele promove construções de equipamentos para a coletividade como um todo, escolas, postos de saúde. Então, o profissional que esteja com essa atribuição não está sujeito à vedação do parágrafo 1º. Vamos avançar um pouquinho na lei, trabalhando especificamente com as responsabilidades do profissional, do responsável técnico. De acordo com o artigo 4º da lei, o responsável técnico será aquele responsável pelas tratativas e cumprimentos de exigências junto à administração pública. Nós sabemos, a aprovação de um projeto, o licenciamento de uma edificação, de uma construção, passa por um procedimento administrativo. A lei está aqui estabelecendo que essa interface, essa comunicação da administração pública com o interessado no licenciamento se fará por meio do responsável técnico. E aí ele fica obrigado a atender às exigências legais para a elaboração e aprovação dos projetos e também para a execução das obras dentro dos prazos estipulados. O artigo 5º nos traz uma redundância, né? Mas nunca é demais afirmar. Cabe ao responsável técnico a responsabilidade técnica e civil pelo projeto por ele elaborado ou pela obra por ele executada. Então, quando o profissional se habilita como responsável técnico, ele está assumindo a responsabilidade técnica e civil pelas suas atividades. A responsabilidade técnica, pessoal, ela precisa ser formalizada. E ela é formalizada por meio de um documento, a anotação de responsabilidade técnica, muito conhecida como ART. Ela é um documento que é registrado junto ao órgão do profissional, seja o CAL ou o CREA, o CAL para os arquitetos e o CREA para os engenheiros, e deve trazer informações, algumas informações que são necessárias. Informações da ART. Qualificação do profissional, inclusive o número de registro no órgão competente, no órgão profissional competente, a qualificação do proprietário ou do possuidor contratante, a indicação do serviço a ser prestado, no caso poderá ser uma elaboração de projeto, uma execução de um projeto, um laudo a respeito de um imóvel. Esse serviço precisa estar indicado, individualizado. O local de execução, qual que é o imóvel objeto dessa prestação de serviço.
E, por fim, a comprovação da taxa de pagamento da taxa respectiva junto ao CREA-CAL. Desta forma, a responsabilidade do engenheiro ali, do arquiteto em questão, estará formalizada e ele passa a responder pela responsabilidade. Pessoal, o parágrafo 1º traz para a gente a possibilidade de uma responsabilidade solidária. É muito comum quando um projeto é elaborado a 4 mãos, ainda mais. Então, a lei estabelece que, nesse caso, haverá uma responsabilidade solidária, na hipótese da autoria do projeto ser assumida por 2 ou mais profissionais. Traz para a gente a informação de que serão apresentados para aprovação do Executivo apenas os projetos mencionados nessa lei. A lei menciona o projeto arquitetônico e o projeto de terraplanagem. No dia a dia, na execução das obras, nós sabemos que são outros, são inúmeros os projetos que estão envolvidos na construção de uma edificação. Um projeto elétrico, um projeto estrutural, mas a Lei 97/25, guarde isso, se dedica a analisar projetos arquitetônicos e projetos de terraplanagem. As outras questões, pessoal, elas se resumirão a anotações de responsabilidade técnicas, ou melhor, as outras questões se resumirão a laudos acompanhados de anotação de responsabilidade técnica. De acordo com o artigo 6º da Lei 97/25, é obrigação do responsável técnico prestar de forma correta e inequívoca informações ao Executivo e elaborar projetos de acordo com a legislação vigente. Essa é uma infração que está prevista no anexo 7, que a gente falou lá no início da aula, e essa infração ela é de natureza gravíssima. Essa obrigação do profissional ela é meio óbvia, de sempre falar a verdade, foi o que os nossos pais nos ensinaram, mas a lei vem ratificar essa necessidade de prestar de forma correta e inequívoca informações ao Executivo. Tem um detalhamento para os seus estudos. Outro dever do responsável técnico: executar obra licenciada de acordo com o projeto aprovado e com a legislação vigente. Nós vimos no inciso anterior que, além de prestar informações corretas, o responsável técnico deve elaborar projeto de acordo com a legislação. Muito bem, vem a ratificação no inciso 2 e o dever de executar uma obra tão somente licenciada, não apenas aquela licenciável, porque aí não terá passado pelo crivo da administração municipal e de acordo com o projeto aprovado. No decorrer dos nossos estudos, nós vamos ver a grande questão da fiscalização de obras. No que se refere às obras aprovadas, é a conformidade com o projeto aprovado. O fato de aprovar um projeto obriga o responsável técnico a executá-lo tal como foi aprovado. Uma infração de natureza gravíssima. Detalhamento. Mais um dever do responsável técnico: cumprir as exigências técnicas e normativas impostas pelos órgãos competentes municipais, estaduais e federais, conforme o caso. Nós vamos ter uma aula só sobre a aprovação de projeto e vamos ter oportunidade de pormenorizar essas questões. Mas, por hora, é importante dizer que, para a aprovação de projeto, algumas exigências de órgãos públicos de outras esferas serão necessárias. Por isso, o responsável técnico está obrigado a cumpri-las.
O inciso 4º traz uma nova obrigação para o responsável técnico. E essa, bem concreta, assumir a responsabilidade por dano resultante de falha técnica na execução da obra, dentro do prazo legal de sua responsabilidade técnica. Uma infração de natureza gravíssima, prevista no item 12 do anexo 12. Mais uma responsabilidade do responsável técnico: promover a manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade do imóvel, de modo a evitar danos a terceiros, bem como a edificações e propriedades vizinhas, passeios e logradouros públicos. Pessoal, no dia a dia, nós utilizamos muito esse inciso. O responsável técnico aí, juntamente com o proprietário, nós vamos ver um pouco mais à frente, deve promover condições de estabilidade, segurança e salubridade do imóvel, de modo a evitar danos. Uma infração de natureza gravíssima também. O responsável técnico, a gente já se antecipou nessa questão, ele tem o dever de promover a execução do projeto em conformidade. O profissional responsável pela direção técnica das obras deve zelar por sua correta execução e pelo adequado emprego de materiais, conforme projeto aprovado no Executivo e em observância às normas técnicas ABNT. Para poder te orientar, ajudar na sistematização dos estudos, além das obrigações previstas para o profissional no artigo 6º da Lei 97/25, nós vamos antecipar aqui algumas obrigações que a lei estabelece para o responsável técnico fora desses artigos iniciais. Vamos lá. O artigo 25 estabelece que o responsável técnico deve manter no canteiro de obras cópia do alvará de construção e do projeto aprovado em local de fácil acesso à fiscalização, sujeito à multa conforme anexo 7, item 21. O detalhamento está aí para você. Pessoal, outra obrigação, outro dever, responsabilidade imposta pela lei ao profissional. Ele é o responsável pela escolha, pela utilização de materiais. E a lei estabelece que ele deve procurar os materiais prezando pela funcionalidade dos materiais. Vamos ler. O responsável técnico é responsável pela escolha e pela correta utilização dos materiais e elementos construtivos, estruturais ou não, de acordo com as normas técnicas brasileiras, relativas a resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural, durabilidade e impermeabilidade. Destaquei para você a impermeabilidade, muito comum nos nossos dias, né? Não só da fiscalização, mas da sociedade como um todo, problemas em edificações relacionados à impermeabilidade são muito comuns. O responsável técnico deve zelar sempre que possível pela utilização de materiais e tecnologias que preservem os recursos naturais, promovam eficiência em termos de consumo de energia. Na realidade, né, pessoal, como está aí no título, é um chamado à responsabilidade ambiental. Prezar pelo bem da coletividade como um todo, pensando nas questões ambientais, pensando na questão do gerenciamento, né, desses recursos naturais. Na escolha, né, desses materiais e tecnologias, o responsável técnico deve também
escolher no sentido de que promovam o bom uso e a economia da água. Água, um recurso, né, gente, tão escasso, tão passível de racionamento. Nós já vivemos isso algumas vezes, e a lei traz esse chamado, a noção de coletividade para o profissional. E também materiais que promovam o conforto nos ambientes internos, sem prejudicar o ambiente externo, principalmente no que diz respeito ao efeito estufa. A gente já falou, noção de coletividade, preservar nosso planeta, né? Outra responsabilidade que a lei estabelece ao responsável técnico, e aí a gente já falou disso antes, é o de cumprir o que está disposto na lei, de uma forma geral, e a legislação pertinente, bem como se sujeitar às penalidades previstas no anexo 7 dessa lei. Gente, o artigo 15, o parágrafo 8º, nós vamos estudar um pouco à frente, ele estabelece um prazo máximo para que a administração pública dê o retorno ao requerente quanto ao seu pedido de aprovação de projeto. A lei estabelece que esse prazo é de 45 dias, prorrogável por mais 45 dias, mediante despacho fundamentado do secretário municipal competente. Pois bem, ultrapassados esses dias, e aí a gente vai ter oportunidade de ver esse procedimento passo a passo, ultrapassado esses dias, a lei estabelece que o responsável técnico pode notificar a secretaria, né, no caso, a Secretaria de Regulação Urbana, que é a responsável pela aprovação de projetos, mediante notificação e, assim, iniciar as suas obras. A lei traz a ressalva que, ainda que o início das obras se dê nesse caso em que o prazo não foi atendido, ainda assim o profissional está obrigado a cumprir a legislação pertinente. Outra hipótese que a Lei 97/25 nos traz é a possibilidade de substituição e de transferência da responsabilidade técnica. É facultada a substituição ou a transferência da responsabilidade técnica, assumindo o novo profissional a responsabilidade tanto do que ele vai executar, como da parte já executada. É muita responsabilidade, sem prejuízo da atuação do profissional anterior. O que significa, o profissional que estava na execução da obra continua responsável pela parte que ele executou. O novo profissional se responsabiliza pela parte que já foi executada e se responsabiliza também, é claro, pela parte que será por ele executada. Uma responsabilidade solidária no que diz a parte concluída de uma edificação, quando houver substituição ou transferência da responsabilidade técnica. Pessoal, por enquanto, era isso que a gente tinha para falar sobre responsabilidades do responsável técnico. Vou dar um tempinho para você, tome uma água, dê uma circulada, daqui a pouco a gente volta.